Isaac Maiele, do DR, Congo, vi 5 portais demônicos que levam ao inferno. Já estive em mais de 200 igrejas com esta mensagem de arrependimento. Eu estava na rádio proclamando esta mensagem que recebemos de Deus. Irmão, a vida eterna é uma questão individual. Quando você morrer, você estará sozinho. Ninguém estará com você e você enfrentará a vida após a morte sozinho. O Senhor disse: diga ao meu povo que além do arrebatamento há morte. As pessoas dizem que os pastores continuam dizendo que o Senhor voltará, mas ele não voltará. Eles não conseguem entender que a morte chegará a qualquer momento. Muitas pessoas que vivem na terra têm seu lugar preparado no inferno por demônios por causa de vidas pecaminosas. Jesus disse: as pessoas não vão para o inferno quando morrem. Elas estão a caminho do inferno quando vivem em pecado e praticam más ações. Quando você não consegue se arrepender apesar da pregação e advertência do Senhor, quando você vive continuamente uma vida pecaminosa e apesar das muitas tentativas do Senhor para salvar sua alma, você está na estrada larga que leva ao grande abismo de fogo. Irmão, a maneira como vivemos a vida na terra é a chave para a nossa eternidade. Seu estilo de vida é a chave e determinará sua eternidade. Pois quando você morrer, você não voltará. É final e resolvido. Tudo que você vê nesta terra passará. Vaidade após vaidade e busca do vento. Não fique impressionado com o prazer, a diversão e o entretenimento deste mundo puxado diante dos seus olhos pelo inimigo. Irmão, entregue sua vida completamente a Cristo. Você deve sempre examinar sua vida e sua caminhada ao longo do dia e da semana. Quando você examina frequentemente sua vida, certamente identificará suas fraquezas e deficiências. Então você tomará medidas agressivas. Você deve sempre observar e rever o curso da sua vida durante o dia, como você passa o dia, de manhã à tarde, até à noite. Quero pedir-lhe que viva um estilo de vida de confissão e renúncia. Irmão, não se engane. Quando você pecar pela manhã e não confessar seu pecado imediatamente, quando a morte o surpreender à noite, você cairá no fogo do inferno. Aprenda a confessar o seu pecado no momento em que perceber que caiu, caso contrário, perderá a sua alma, a coroa da vida e as recompensas pelo trabalho que realizou pelo reino dos céus. O arrependimento diário deve ser um estilo de vida. Deve se tornar uma disciplina e uma devoção diária. Amados, os homens mortais podem brincar com seu dinheiro, suas roupas e pertences, mas você não deve deixar ninguém brincar com o destino da sua alma, pois a sua alma tem valor aos olhos de Deus. Nossa alma é o que importa para Deus. O Senhor está tentando nos dizer que o arrependimento e a renúncia são cruciais para o seu povo. Os homens animais falarei agora sobre demônios que estão trabalhando para levar o povo de Deus para o inferno. Irmão, você deve decidir não ir para o inferno, pois vi tormentos extremos e horríveis naquele lugar. O anjo do Senhor veio e tomou meu espírito e começou a falar comigo sobre comportamentos e personagens que estão levando o povo de Deus para o inferno. O anjo disse: na guerra cristã, há um demônio por trás de cada pecado que o crente comete. Sempre que um pecado se torna persistente em sua vida, há um demônio ativo para prendê-lo a esse pecado. O comportamento compulsivo e o vício são causados por demônios que influenciam as pessoas a pecar. A menos que você seja libertado da escravidão do pecado, você não será livre. Então o anjo do Senhor começou a me mostrar espíritos imundos que influenciavam os crentes na igreja. O anjo me levou na casa de um crente. Quando este homem entrou em sua casa, tudo parecia bem. Mas quando ele saiu de casa, vi que sua cabeça era de uma cobra. O anjo me disse: este crente, como muitos outros, é influenciado pelo espírito de uma cobra, que é o espírito da mentira. Ele é o tipo de cristão que causa divisão na igreja, separando as pessoas com sua língua. Então o anjo me mostrou o segundo crente. Quando ele entrou em casa ele estava bem, mas quando ele saiu de casa vi que ele tinha cabeça de cabra. O anjo disse: este homem faz com que as pessoas batam na cabeça umas das outras como se fossem cabras. Ele faz com que as pessoas em conflito batam cabeça umas nas outras. Então o anjo me mostrou outro crente saindo de sua casa. Eu vi que ele tinha cabeça de cachorro. O anjo disse: apesar de ouvir a palavra de Deus, ele sempre volta ao seu pecado como um cachorro que volta ao seu vômito. Então o anjo me mostrou outro cristão. Quando ele chegou em casa, ele estava bem. Mas quando ele saiu de casa, vi que ele tinha uma carapaça de tartaruga cobrindo-o. O anjo disse: este crente vem à igreja, mas é um bruxo. Ele ouve a palavra de Deus continuamente, mas endureceu seu coração e a palavra de Deus não tem efeito sobre ele. De entrar em seu coração,
Pessoas que praticam bruxaria têm corações de pedra e não se arrependem apesar da palavra de Deus. O anjo me mostrou outro crente saindo de sua casa. Eu vi que ele tinha apenas de pavão. O anjo disse: este é o espírito do orgulho. Existem filhos de Deus servindo a Deus com orgulho e comparando-se com outros servos e tentando obter a glória. O Senhor exalta os humildes e rejeita os orgulhosos. Os anjos da morte, irmão, o Senhor me mostrou a morte do pecador. É terrível. Vi pessoas morrendo em seus pecados. Eles ouviram a palavra de Deus e desperdiçaram a oportunidade de se arrepender. Eles morreram em seus pecados e eu vi quando suas almas deixaram seus corpos. Imediatamente vi demônios vindo para capturar suas almas. Percebi que esses espíritos imundos que vieram atrás deles eram esqueletos. Eles estavam vestidos com roupas pretas. E esses demônios da morte que eram esqueletos seguravam os chicotes. Eu os vi capturando as almas de pessoas que morreram em pecado. Essas almas foram capturadas e levadas por uma estrada escura e um túnel escuro que as levava ao poço de fogo. Irmãos e irmãs, vi anjos da morte capturando pessoas que morreram em seus pecados e levando-as para o inferno. A morte de um pecador é terrível. Sempre que um homem morresse em pecado, ele rapidamente se tornaria consciente do mundo espiritual e começaria a ver demônios que não conseguia ver antes. Ele desejaria a ajuda dos pastores, mas será tarde demais. Irmão, quando você vive em pecado, você não percebe o grave perigo que está enfrentando. É quando você morrer e ver o mundo espiritual que você perceberá a gravidade do mundo espiritual. O anjo do Senhor me revelou que as pessoas são atormentadas no inferno pelos mesmos demônios que conquistaram suas almas. Estes são demônios que os amarraram ao pecado. Esses eram demônios que os faziam viver em pecado. Sempre que você vive em pecado, você está na verdade cumprindo as ordens e a vontade dos espíritos imundos que estão trabalhando para ganhar sua alma. Observe que os demônios fazem os homens pecar para ganhar suas almas e arrastá-los para o inferno e atormentá-los no fogo dias e noites. Não se engane, você terá que confessar seu pecado para escapar deste lugar horrível. O anjo me revelou que por trás de cada pecado existe um demônio. A vida pecaminosa que as pessoas vivem nesta terra é resultado da influência demoníaca. O anjo revelou que na vida de cada homem existe um grande pecado ao qual eles estão apegados. E quando as pessoas caem no inferno, elas são levadas pelos demônios que as mantinham no pecado para um departamento e vale específico correspondente ao pecado repetitivo que foi o seu pecado maior. Irmão, a vida que você está vivendo agora o levará ao céu ou ao inferno. A maneira como você anda nesta terra tem uma consequência eterna, pois seus atos e ações o seguirão. A consequência final das ações e do comportamento das pessoas na terra é o céu ou o inferno. O Senhor tem me mostrado o processo da morte, como os homens morreram e como os homens vivem na terra. Estávamos num retiro de oração com irmãos e irmãs. Oramos até às 22 horas e então algo aconteceu. Na verdade, senti como se estivesse sufocado. Imediatamente ouvi a voz do Senhor dizendo: Isaac, agora quero mostrar-lhe como as pessoas morrem. Quero que você experimente o processo da morte. Quando ouvi estas palavras, tive medo e pensei que estava morrendo para sempre. Eu disse: Senhor, se há algum pecado em minha vida que eu não conheço, peço que me perdoe. Disse a minha esposa para segurar minha mão e orar por mim, pois Deus está prestes a fazer algo em meu corpo. Quando minha esposa terminou de orar, comecei a ter uma sensação estranha. De repente ouvi a explosão de um balão dentro do meu corpo. Algo explodiu em meu corpo como um balão. Ninguém ouviu aquela explosão, nem mesmo minha esposa que estava ao meu lado. Imediatamente após a explosão do balão, comecei a sentir um ar muito forte saindo da minha boca com muita pressão como um balão que está sendo esvaziado. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Em algum momento, o ar que saía da minha boca parou porque eu não conseguia mais ouvi-lo. É como se o balão que explodiu no meu corpo tivesse sido esvaziando de todo o ar que saiu. Meu corpo foi esvaziando da energia vital da vida e privado do fôlego que Deus havia soprado em minhas narinas, que é a alma. Passei a entender que o ar que saía da minha boca era minha alma, saindo do meu corpo. A explosão desse balão foi minha alma vivendo meu corpo e eu estava morto. A Bíblia diz em Gênesis 2:7, e Jeová Deus formou um homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, quando deixei meu corpo, estava no escuro, incapaz de ver nada e confuso. Então, de repente, houve outra explosão, que parecia um balão cheio de ar. Este foi na verdade o retorno da minha alma ao meu corpo. Voltei à minha consciência.
Quando voltei à vida vi meu corpo tremendo e havia uma forte corrente em meu corpo. Irmão e irmã, não somos os mestres do sopro de vida que anima nosso corpo. O Senhor é o mestre da nossa respiração. É por sua vontade que vivemos na terra graças ao sopro de vida que Ele colocou em nós. O sopro de vida é a graça de Deus para nos arrependermos e corrigirmos nossas vidas, pois não temos controle sobre isso. Is 46:8, 6 A voz disse, clama. E ele disse, por que devo chorar? Toda a carne é erva, e toda sua beleza é como a flor do campo. 7 A erva seca, a flor murcha, porque o Espírito de Jeová sopra sobre ela, certamente o povo é grama. 8 A grama seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Salmos 144:4 O homem é como a vaidade, seus dias são como uma sombra que passa. Provérbios 27:1 Não se vanglorie do amanhã, pois você não sabe o que o dia poderá trazer. Quando o anjo do Senhor me levou para o inferno, vi uma dor e um tormento incríveis neste lugar. Havia demônios. Havia vermes entrando no corpo das pessoas e as dores eram insuportáveis. Quando vi esse sofrimento, fiquei em choque porque era horrível. Comecei a clamar ao Senhor para ajudar essas pessoas, pois a dor era insuportável. O Senhor disse, eu lhes dei a oportunidade de se arrependerem na terra, mas eles negligenciaram e desperdiçaram a oportunidade de se arrependerem de seus pecados. No inferno, vi os demônios rindo continuamente das almas perdidas, dizendo-lhes, vocês não conseguiram se arrepender. Vocês ouviram a palavra, mas eram hipócritas e tinham vidas duplas. Você poderia ter ido para o céu, mas ouviu nossas vozes e nossas mentiras. Você cumpriu nossa ordem. Portanto, você estará aqui para sempre. Os demônios sujeitaram essas almas perdidas à zombaria, pois negligenciaram a oportunidade de se arrepender e entrar na glória. Então o Senhor me mostrou uma irmã que cantava na igreja. Ela estava em um local de fogo e gritava. Quando a irmã me viu, começou a me ligar pedindo para tirá-la do fogo. A irmã disse, por favor, faça alguma coisa. Sinto que minha irmã, que é a esposa de um pastor, está vindo para este lugar. Temo que meu cunhado também esteja vindo para este lugar. Faça alguma coisa, avise-os. Eles virão para cá se não se arrependerem. Jesus disse, esta mulher está aqui por causa de bruxaria e mentiras. Ela costumava cantar na igreja, mas não conseguiu abandonar o trabalho de bruxaria. A irmã disse, eu era uma hipócrita, tinha uma dupla face e era uma bruxa. Embora eu fosse à igreja e ouvisse a palavra de Deus em muitas ocasiões, não consegui me arrepender. Agora estou neste lugar de tormento, sem possibilidade de saída. No mundo, eu tinha dinheiro e bens. Mas desde que caí neste lugar, não vejo mais o dinheiro. Perdi tudo. Cheguei à conclusão de que tudo era vaidade, pois desde que morreu, não vejo as coisas pelas quais trabalhei. Vai dizer à minha família para não vir aqui. Depois dessa experiência, fui ver a família dela. Contei-lhes sobre essa experiência e avisei-os para que se arrependessem. Ex-presidente no inferno. Então vi nosso ex-presidente no inferno por causa do sacrifício humano. Irmão, vi pessoas no inferno bebendo ácido. Achei que eles estavam bebendo suco. Estas eram pessoas que costumavam beber sangue humano na terra. Entre essas pessoas, vi nosso presidente. Ele também estava bebendo ácido. Sua presidência foi baseada em sangue humano. O ácido que ele bebia estava destruindo seu corpo. Disseram-me que ele matou muitas pessoas em sua presidência e fez muitas coisas más. Foi-me mostrado muita riqueza que ele havia adquirido e muitos bens e apartamentos que ele tinha na terra, que não poderiam salvá-lo. Ele gozava de prestígio na terra, mas rejeitou o evangelho. Esta é a sua recompensa. Ele estava sofrendo pelas almas que havia matado. Eles estavam nas costas dele. Ele deveria carregá-los para sempre. Ele estava em fumaça e fogo. O músico Franco Luambo. No inferno o anjo me mostrou um homem chorando no fogo. Ele foi chicoteado por demônios. Alguns deles estavam atirando flechas nele. O anjo disse, este é um dos músicos do seu país. Ele é o artista musical Franco Luambo. Ele exaltou o diabo na sua música e deu-lhe glória. As pessoas costumavam chamá-la de grande mestre porque ele estava servindo o diabo em um alto nível. O anjo me disse, os filhos de Deus devem evitar a música secular. Ela é um imã para demônios. Essa música atrai demônios para seus lares. O anjo me mostrou um homem tocando música secular na terra. Mas quando olhei para o ar, vi um demônio no espaço. Ele estava sentado no trono no ar. Este demônio tinha a forma de uma cobra. E ao lado dele, havia dois demônios. O anjo disse, a cobra que está no trono é Satanás.
Sempre que as pessoas tocam música secular em suas casas e em seus telefones, elas convidam Satanás para entrar em suas casas. Mas quando o povo de Deus canta canções de louvor e adoração em suas casas, Deus e seus anjos desceram. O anjo disse: quem ouvir música secular quando morrer, será capturado e acusado pelo próprio demônio da música que o estava influenciando. Este demônio da música torturará sua alma no inferno. O anjo mostrou muitos demônios da música trabalhando com artistas musicais. Ele disse: essa música está espalhando sedução. O Senhor então me levou a um lugar no inferno onde vi mamãe e seus 2 filhos. Eles estavam em tormento e chorando. Enquanto eles choravam, o Senhor disse: olhe para o lado deles. Quando olhei, vi um demônio que tinha a parte inferior de uma milípede e a cabeça de um homem. Este demônio da música secular estava repreendendo esta mãe e dizendo-lhe: mãe, você vai continuar cantando as músicas seculares que você costumava cantar no mundo. E então o demônio disse às crianças: vocês, pequeninos, vocês vão cantar com sua mãe como costumavam fazer na terra. Enquanto o demônio gritava, vi a mãe chorando mais. O Senhor disse: essa mulher costumava colocar música secular na TV e seus filhos dançavam e ela os elogiava. Irmão, vi crianças no inferno sofrendo e chorando. Ninguém poderia ajudá-los. As crianças irão para o inferno, a menos que lhes ensinemos o caminho do Senhor.